Olá, boa tarde, tudo bom com você? Hoje eu gostaria de compartilhar com você a palavra do Senhor, que fica em Mateus 27, versículo 3. Então Judas, o que traiu, vendo Jesus que fora condenado, tocado de remorso, devolveu-se as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciões, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: o que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi suicidar-se. É isso que eu quero relatar com você. Hoje a doença do século significa, leva muito ao suicídio, que é a depressão. Hoje a depressão tem atacado a vida de pastores. Hoje eu ia relatar com você o primeiro amor, ia contar o meu testemunho para você. E essa tarde o meu pastor mandou num grupo da igreja que um pastor tinha suicidado. Ou seja, e aquilo me tocou muito profundo. O Espírito Santo falou para mim: fala sobre o suicídio. E eu vim hoje compartilhar isso com você. E o que leva ao suicídio? A pessoa entra numa depressão profunda, que os médicos não conseguem encontrar essa doença. A pessoa automaticamente ela se oculta dentro de si por falta de, às vezes, dialogar com as pessoas. Por que isso acontece, Ezequiel? Às vezes uma crítica que ela foi criticada, ou seja, que foi difamação. Hoje acontece muitos bullying também. Ou seja, não só para os pastores, mas para os jovens e crianças. Hoje a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa própria língua. Ou seja, hoje em dia já não se matam muito mais no revólver, não se matam em faca. Hoje as pessoas estão morrendo por causa da boca das outras pessoas. As pessoas estão se matando. Ou seja, se eu chegar e bulinar alguém aqui, aquela pessoa vai guardar aquilo dentro de si e não vai falar nada para ninguém. Ela se sente excluída no meio de multidões. Ou seja, em meio de multidões você pode ver o cantor até mais famoso suicidou. Por que ele suicidou? Porque nós não conhecemos o que está guardado aqui, dentro da vida dele. Ou seja, a pessoa se oculta, ela pode estar sorrindo para você, mas no momento que ela está sozinha, ela diz: eu não presto, eu não valo nada. Ela automaticamente ela se diz: não tenho razão mais para viver, e acaba suicidando. Os pastores hoje em dia têm uma carga muito pesada, e eles recebem criticações, difamações. As pessoas falam mal, atacam muito a vida deles, e isso leva ao suicídio. Ou seja, no momento de conhecer a palavra de Deus, ela diz que se a gente conhecermos ela, porque se a gente entendermos a palavra do Senhor, nós vamos entender que a nossa vida é o bem mais precioso que nós temos, porque a vida ela é um dom de Deus. Deus, no princípio, criou o homem, e isso foi um dom. Ele soprou sobre as suas narizes e trouxe o fôlego de vida. Então, meu amado irmão, eu quero te dizer um negócio: não tire o bem mais valioso, que é a sua própria vida. Não somente para os pastores eu digo: pastor, a carga está difícil, é cansativo, mas deixa eu te falar um negócio: não dá o gostinho para Satanás. O que vale a pena, a palavra diz, o que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, a sua salvação. E eu te digo, pastor, o que vale um grande tempo de mistério, uma igreja cheia de membros e ministrantes da palavra, novos pastores, do que vale tudo isso, essa carreira toda, e no final você tirar a sua própria vida. Eu quero compartilhar também com vocês um tempo, porque talvez você que está me escutando aí agora
você já pensou em se matar? Algum momento você já pensou alguma coisa? Ah, cara, não vale a pena mais, tá tudo dando ruim pra mim, não presta, tá dando tudo errado. O que a solução para mim agora é tirar minha própria vida? Não, eu digo para você que não é. A solução é: aguenta, filho. Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tenha um bom ânimo. Eu venci o mundo, ou seja, você também vai vencer. Não importa a carga, a dificuldade, continua firme. Quem te sustenta é o Senhor. E Ele também diz: o mundo aborrece porque você não é dele. Porque se você fosse do mundo, ele te agradaria. Hoje, você que ainda não se converteu diante de Deus e passa por dificuldade, às vezes ao que leva a um suicídio, é uma separação, palavras que machucam, ou seja, são casais que vivem rixas, brigando e de repente acaba, ou então a pessoa não procura, querendo um emprego e não acha, e diz: Deus não está comigo. E aí pega, acabando, dando-se o luxo para tirar a sua própria vida. Eu quero dizer um negócio para você, antes de eu subir para a igreja. Quero compartilhar algo. Quando eu tinha meus 12 anos, que eu acabei de descer as águas, que eu fui nascido de novo no Espírito, eu cheguei em casa, minha mãe estava brigando com meu padrasto. Eu nunca tive pai, eu não fui criado com o meu pai biológico, e isso não é uma das opções para mim tirar minha própria vida. Eu sempre tive uma convicção que o meu pai é o Senhor, que o meu pai é o meu Deus, ou seja, Ele é o meu pai, Ele é meu super-herói, e tudo isso tem me fortalecido. E quando eu cheguei em casa, minha mãe estava com uma briga muito feia junto com o meu padrasto. Meu padrasto, ele era alcoólatra, e ela começou a brigar com ele. E acabou um tempo que ele agrediu, e ela também com as palavras, e de repente ela toda amargurada porque as coisas não estavam dando certo, ela pegou, saiu de casa, onde ela morava, lá era perto de um córrego, e o córrego tinha uma ribanceira muito profunda, muito grande mesmo, muito funda, e já era a volta de meia-noite e pouco, e ela brigando, e eu me retirei para fora, e eu só vi o momento que ela saiu para dentro de casa, bateu a porta e foi correndo para pular nessa ribanceira, se jogar nesse córrego, ou seja, ela ia tirar a própria vida, ela estava cega. E eu peguei e falei assim: isso não pode estar acontecendo, isso não pode, o que seria de mim sem a minha mãe? E eu corri, e pensa, aquele menino de 12 anos, magrinho, friselinho, e a minha mãe é forte, e ela correndo para se jogar, ela estava totalmente cega, e eu entrei na frente dela e gritei: mãe, olha para mim, mãe, não faz isso, chorando, com lágrimas, e queria, se eu conseguisse derrubar ela, seria a salvação. Porém, não consegui. No momento que eu colocava minhas mãos sobre ela, ela empurrava o meu corpo todinho. E eu falei assim: Deus, me ajuda. Deus, me ajuda. Minha mãe não pode morrer agora. E eu falei assim: mãe, olha para dentro dos meus olhos. E quando ela olhou para dentro dos meus olhos, ela caiu a real. Ela caiu chorando e eu caí junto com ela, no meio do mato queimado. E de repente eu voltei para ela, para casa. Ela sentou na tampa da cisterna, e a noite era uma noite estrelada, e eu falei assim: mãe, olha para o céu. Olha para o céu e você consegue contar as estrelas? E ela chorando, ela falou assim: não, meu filho. Eu falei: mãe, não faça isso, não vale a pena tirar a sua própria vida. A vida foi Deus quem te deu. Não tira ela, porque se você tirar ela, você vai estar desvalorizando a obra-prima de Deus e colocando nas mãos do diabo. E aí ela olhando para as estrelas, eu falei: você consegue contar?
Mãe, essas são as bênçãos de Deus que Deus tem para você. São numerosas que você não irá conseguir contar. Não desista. E nisso, ela não desistiu, graças a Deus. E eu ergui minha mão pro céu, agradeci a Deus, porque eu achei que eu ia junto com ela se matar. Além dela se matar, ia matar eu também, porque eu estava na frente dela e ela estava me empurrando. Eu ergui a mão pro céu e falei assim: obrigado, Senhor, porque o Senhor livrou a minha vida e livrou a vida da minha mãe. E os tempos se passaram. Hoje eu estou aqui com 24 anos, graças a Ele. Tenho uma esposa maravilhosa, uma filha. E a coisa que é mais maravilhosa é ver a paixão que a minha mãe tem pela minha filha. Ou seja, e também o meu padrasto, como ele era alcoólatra, ela persistiu firme, não desistiu, não olhou para a circunstância, pela dificuldade que ela tinha e perseverou firme. E hoje ele é um tocador na igreja, hoje ele é convertido, graças a Deus. Ou seja, Deus mudou a história, Deus escreveu uma nova história. E é tão engraçado, eu olhando para a vida de Judas aqui, eu fico pensando, porque eram 12 discípulos e o único que o traiu foi Judas. E os outros 11 discípulos, passaram-se 3 dias, eles encontraram com Jesus. Jesus tinha ressuscitado no 3º dia. E eu fico imaginando, se Judas esperasse apenas 3 dias, Jesus ia perdoar ele e ele não teria o luxo de tirar a própria vida e entregar nas mãos do diabo. Então, pastor, você que pode chegar numa situação dessa, pensa, espera mais um pouquinho. Não vale a pena tirar a sua própria vida. Você, minha jovem, meu jovem, não tire a sua vida, porque a vida que quem te deu foi Deus. Não tire o bem mais precioso que Deus te deu, que foi o seu fôlego de vida. Deixe que o tempo vai passar. Deixa normalmente a sua vida está escrita e contada pelos dedos de Deus. E é isso aí que eu quero deixar para você. Tenha uma boa tarde e Deus abençoe.